Capítulo 5. Ternamente. Abre aspas. E possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados. Fecha aspas. Hebreus capítulo 5, versículo 2. No antigo Israel, o rei representava Deus ao povo. Vou abrir um parêntese aqui como leitora também, de que não só o rei, mas os profetas tinham essa função de representar Deus para o povo. Continuando. Enquanto o sacerdote representava o povo a Deus, o rei atuava como autoridade sobre o povo. O sacerdote atuava com a solidariedade com o povo. O livro de Hebreus está na Bíblia para nos dizer o que significa para Jesus ser o nosso sacerdote, o verdadeiro sacerdote, o sacerdote de que qualquer outro sacerdote é uma sombra e a quem qualquer outro aponta. Os sacerdotes de Israel eram pecadores, então eles precisavam oferecer sacrifícios não só pelos pecados do povo, mas também pelos seus próprios pecados. Não só os sacerdotes de Israel eram pecadores por definição, mas eles também eram por prática. Alguns sacerdotes antigos estavam entre os personagens mais perversos do Antigo Testamento. Hoje, precisamos de um sacerdote não menos que os antigos israelitas. Precisamos de alguém para nos representar diante de Deus. Mas os sacerdotes de outrora eram tão decepcionantes, tão maus, tão duros. Porém, se o nosso sacerdote soubesse por si mesmo como é sentir a nossa fraqueza, de modo a ter maior simpatia para com a gente, e isso tudo sem pecar, esse seria um sacerdote verdadeiramente capaz de se compadecer ternamente de nós. Hebreus capítulo 5 continua na mesma linha de pensamento que expomos no último capítulo, em que vimos o final de Hebreus capítulo 4. Ali, consideramos a maneira como o coração de Cristo se move em direção ao seu povo, em solidariedade com ele, na sua dor e aflição. Agora, em Hebreus capítulo 5, versículo 2, nós consideramos mais uma verdade, a forma como ele lida com as pessoas a quem se achegou. Vimos o que é o papel sacerdotal de Cristo no capítulo 4, versículo 15. Agora vemos como ele faz isso. E como ele faz? Ternamente. A ideia de Hebreus capítulo 5, versículo 2 é que Jesus não perde a paciência quando ele lida com os pecadores. Ele é calmo, sereno, tranquilo, comedido. Ele nos trata com ternura. De quem ele pode se compadecer ternamente? Com certeza seria daqueles cujas as falhas são mais razoáveis e moderadas, reservando respostas mais severas para os maiores pecadores, não é? Uma leitura cuidadosa do texto não permite essa conclusão. Abre aspas. E possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados. Fecha aspas. O ignorante e o errado não são aqueles pecadores medianos, separados dos mais graves. Não. Essa é a maneira do autor de Hebreus incluir a todos os pecadores. No Antigo Testamento, e lembre quão rica e abundante esta carta aos Hebreus está baseada no Antigo Testamento, percebemos que há basicamente dois tipos de pecado, os voluntários e os involuntários, ou os culposos e os dolosos, ou como Números 15 coloca, pecados por ignorância e pecados à mão levantada. Isso é quase certamente o que o autor de Hebreus tem em mente com ignorantes, se referindo aos pecadores involuntários, e errados, se referindo aos pecadores voluntários. Em outras palavras, Hebreus capítulo 5, versículo 2, nos diz que Jesus se compadece ternamente dos ignorantes e dos errados. O ponto é que Jesus trata com tanta ternura, e com nada menos do que ternura, todos os pecadores que vêm a ele, independentemente de quais ofensas eles cometeram ou de quão graves elas sejam. O que suscita ternura em Jesus não é a severidade do pecado, mas o fato do pecador vir a ele. Qualquer que seja a nossa ofensa, ele se compadece eternamente de nós. Se nunca viermos a ele, experimentaremos um juízo tão duro que será como uma espada de dois gumes saindo da sua boca sobre nós. Se viermos a ele,
tão feroz quanto seria seu juízo de leão contra nós, igualmente profunda será a sua ternura de cordeiro por nós. Um está incluído no outro. Ninguém recebe neutralidade de Jesus. Pense no que isso significa. Quando pecamos, somos encorajados a levar a nossa bagunça a Jesus, porque Ele saberá exatamente como nos receber. Ele não nos trata com dureza. Ele não se esgoela e esbraveja. Ele não explode como tantos pais fazem. E Ele se contém tanto, não porque tem uma visão turva do nosso pecado, mas porque Ele conhece a nossa pecaminosidade bem mais profundamente do que nós mesmos. Na verdade, conhecemos apenas a ponta do iceberg da nossa depravação, mesmo em nossos momentos de maior arrependimento. Ele se contém simplesmente por causa do seu terno coração para com o seu povo. Hebreus não está simplesmente nos dizendo que, em vez de nos repreender, Jesus nos ama. Ele está nos dizendo o tipo de amor que Jesus tem. Em vez de derramar a sua graça lá do alto dos céus, Ele desce até nós e nos envolve em seu abraço e cuida de nós como precisamos. Ele se compadece eternamente. Talvez o comentário mais significativo sobre a Epístola aos Hebreus seja a obra de John Owen. Dos 23 volumes que compõem atualmente as obras completas de Owen, 7 deles são uma exposição versículo a versículo de Hebreus. Foram necessários 20 anos para fazer tal comentário. Com o primeiro volume publicado em 1668 e o último em 1684. O que o grande expositor de Hebreus afirma sobre o que Hebreus capítulo 5, versículo 2 quer dizer? Owen escreve que quando lemos que o sumo sacerdote pode se compadecer ternamente dos ignorantes e errados, isso significa que ele, abre aspas, não pretende rejeitar pobres pecadores por sua ignorância e erro, da mesma forma que um atencioso pai não consegue rejeitar um bebê que está chorando. O sumo sacerdote age da mesma forma. Jesus Cristo também. Ele é capaz, com toda a sua mansidão, paciência, moderação, aguentar as enfermidades, pecados e provocações do seu povo, da mesma forma que uma mãe ou um pai suportam a fraqueza de um pobre bebê. Fecha aspas. Jesus não pode te ignorar mais do que um pai amoroso pode ignorar um bebê, que é o seu filho amado. O coração de Cristo se atrai por você. Nada pode confinar suas afeições no céu. O seu coração bate inchado de terno amor por você. Além disso, a mansidão e a ternura de Cristo, a sua paciência e moderação, não são periféricas ou ocasionais a quem Jesus é, como se os seus prazeres mais profundos estivessem em outro lugar. Esse cuidado, essa compaixão terna por todo tipo de pecador é o mais natural para ele. Owen continua e afirma que Cristo, abre aspas, em seu relacionamento conosco, não dispõe a nós de maneira mais apropriada ou plena qualquer outra propriedade da sua natureza do que a sua compaixão, longanimidade e paciência. Fecha aspas. Em outras palavras, quando Jesus se compadece eternamente de nós, Ele está fazendo o que é mais apropriado e natural para Ele. De fato, em razão da profundeza da nossa pecaminosidade, o fato de que Jesus não nos afasta prova que o seu impulso e prazer mais profundo é a sua ternura paciente. Owen diz que essa ternura do sumo sacerdote, conforme aplicada a Jesus Cristo, compõe os mais elevados encorajamentos e consolo aos crentes. Não fosse uma suficiência absoluta dessa disposição nele, manifestada em todos os casos, ele certamente nos rejeitaria com asco. Essa é a forma arcaica e complexa de Owen de dizer que a nossa pecaminosidade é tão profunda que uma medida frouxa de ternura é capaz de ternura da parte de Jesus não seria suficiente. Porém, quanto mais fundo corre a nossa pecaminosidade, mais fundo corre a sua ternura e o seu amor. Mas por quê?
Por que Cristo se compadece eternamente de nós? O texto diz: porque ele mesmo também está rodeado de fraqueza. No contexto imediato, isso se refere ao sumo sacerdócio em geral. O próximo versículo deixa isso claro quando fala do sumo sacerdote que precisava oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, no versículo 3. O que Jesus não precisava fazer. Entretanto, lembre-se do que vimos alguns versículos antes. No capítulo 4, versículo 15, o próprio Jesus, embora sem pecado, é capaz de compadecer-se da nossa fraqueza. Como alguém que à nossa semelhança foi tentado em todas as coisas. Jesus teve um total de 0 pecado, mas ele experimentou tudo e mais um pouco do que é viver como um ser humano real, nesse mundo caído. A fraqueza do sofrimento, a tentação e todo tipo de limitação humana. Os diversos sumos sacerdotes ao longo da história de Israel eram pecaminosamente fracos. Ao contrário do que esperamos ser o caso, portanto, quanto mais afundamos em fraqueza, sofrimento, provações, ainda mais profunda é a solidariedade de Cristo para com a gente. Ao cairmos em dor e angústia, descemos mais fundo para dentro do coração de Cristo e Ele não vai para longe. Olhe para Cristo. Ele se compadece ternamente de você. É o jeito dele, não tem outra maneira. Ele é o sumo sacerdote para dar fim a todos os outros sacerdotes. Enquanto você focar a sua atenção no pecado, você não poderá mais encontrar segurança. Porém, basta olhar para este sumo sacerdote e não há como você ainda se ver em perigo. Olhando para dentro de nós, só podemos esperar dureza dos céus. Olhando para Cristo, só podemos esperar ternura. Capítulo 6. De modo nenhum o lançarei fora. Abre aspas. O que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Fecha aspas. João, capítulo 6, versículo 37. Tudo que Thomas Goodwin e John Owen foram, eruditos renomados, analíticos, atuantes nas melhores universidades do mundo, John Bunyan não era. Ele era pobre e não tinha educação formal. Pelos padrões do mundo, nada favorecia que Bunyan fizesse algum impacto na história humana. Mas é assim que o Senhor gosta de trabalhar. Pegando os marginalizados e excluídos e lhes dando papéis cruciais no desenrolar da história redentiva. Por isso, Bunyan, mesmo sendo mais simples no estilo de escrita, compartilhava da capacidade de Goodwin de abrir o coração de Cristo para os seus leitores. Bunyan ficou conhecido pelo livro O Peregrino, o qual, depois da Bíblia, é o livro mais vendido da história. Mas ele escreveu também outros 57 livros. Um dos mais doces é Venha e Seja Bem-vindo a Jesus Cristo, escrito em 1678. O candor do título representa o tratado inteiro. Em típico estilo puritano, Bunyan pegou um único versículo e escreveu um livro inteiro sobre ele, extraindo tudo o que dele podia. No caso, foi João, capítulo 6, versículo 37. Ao se proclamar pão da vida para os famintos espiritualmente, Jesus declarou: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Esse era um dos versículos favoritos de Bunyan, como se vê pela frequência com que ele é citado nos seus escritos. Mas, nesse livro em particular, ele se concentra nesse texto, analisando a partir de cada ângulo nos mínimos detalhes. Há uma montanha de teologia consoladora contida nesse único versículo. Considere o que Jesus diz. Nesta parte do livro, o autor separa alguns pontos. O primeiro deles é: todo aquele, e não a maioria. A partir do momento em que o Pai coloca seu olhar de amor sobre um pecador desviado, o resgate de tal pecador é certo. Segundo ponto, o Pai.
A nossa redenção não é um filho gracioso tentando acalmar um pai descontrolado de raiva. O próprio Pai ordena o nosso livramento. Ele toma a amorosa iniciativa. Observe o versículo 38. Terceiro ponto. Me dá e não empurra para mim. Faz parte do profundo prazer do Pai confiar livremente pecadores recalcitrantes ao gracioso cuidado do seu filho. Quarto ponto. Virá. O propósito salvífico de Deus para um pecador nunca se frustra. Deus nunca se frustra. Os seus recursos nunca acabam. Se o Pai nos chama, nós viremos a Cristo. Quinto ponto. O que vem. Não somos robôs, embora o Pai claramente seja o supervisor soberano da nossa redenção. Não viemos a Cristo à força e contra a nossa vontade. A graça divina é tão radical que alcança e converte os nossos próprios desejos. Os nossos olhos se abrem. Cristo se torna belo. Vamos a Ele. E qualquer um mesmo, é bem-vindo. Venha e seja bem-vindo a Jesus Cristo. Sexto ponto. Vem a mim. Não vamos a um conjunto de doutrinas, nem vamos para a igreja, nem mesmo vamos ao evangelho. Tudo isso é vital, mas no final das contas, nós vamos para uma pessoa, o próprio Cristo. Bunyan traça essas implicações e muitas outras. Vale a pena ler o livro todo. Porém, são as últimas palavras do versículo sobre as quais ele mais medita, as mais significativas para ele. No centro do livro, ele confronta as nossas suspeitas inatas sobre o mais fundo do coração de Cristo, usando a tradução da Bíblia. Bunyan escreve, abre aspas, aqueles que vêm a Jesus Cristo por vezes estão temerosos em seu coração, de que Jesus não os receba. Esta observação está implícita no texto. Deduzo da amplidão e abertura da promessa, de modo nenhum lançarei fora. Pois caso não houvesse uma inclinação em nós mesmos a temermos de sermos lançados fora, Cristo não precisaria afastar esse medo, como ele faz ao enfatizar que não fará de modo nenhum. Não seria preciso, devo dizer, que tal promessa fosse inventada pela sabedoria celestial e escrita dessa forma, caso seu propósito não fosse despedaçar com um só golpe todas as objeções dos pecadores que vêm, se eles não fossem inclinados a essas objeções, a desencorajar as suas próprias almas. Pois estas pouquíssimas palavras, de modo nenhum, cortam a garganta de todas as justificativas. E foram pronunciadas pelo Senhor Jesus justamente com esse objetivo, para ajudar a fé que está misturada com a incredulidade. Ela é, por assim dizer, o resumo de todas as promessas. Nem pode haver sequer uma objeção em que você possa pensar que essa promessa não vai responder a sua pergunta. Exemplo, mas eu sou um grande pecador, você diz. De modo nenhum lançarei fora, Cristo te responde. Mas eu sou um pecador de longa data. De modo nenhum lançarei fora. Mas eu sou um pecador de coração duro, você diz. De modo nenhum lançarei fora, Cristo te responde. Mas eu sou um pecador desviado. De modo nenhum lançarei fora. Mas eu servi a Satanás por todos os meus dias. De modo nenhum lançarei fora. Mas eu pequei contra a luz. De modo nenhum lançarei fora. Mas eu pequei contra a misericórdia. De modo nenhum lançarei fora. Mas eu não tenho nada de bom para te oferecer, Jesus. Cristo responde, de modo nenhum lançarei fora. Esta promessa foi providenciada para responder todas as nossas objeções. E de fato ela responde. Fecha aspas.
Embora por vezes o texto citado pareça arcaico, é uma forma britânica antiga de destacar a enfática negação do grego de João capítulo 6, versículo 37. O texto literalmente se lê assim: aquele que vem a mim, não irei lançar fora. Às vezes, como aqui, o grego usa duas negações seguidas, uma colada na outra, para dar força literária ao que ele disse. Como, por exemplo, eu, com certeza, nunca, jamais lançarei fora. É essa enfática negação de que Cristo não nos lançará fora que Bunyan chama de grandiosa e estranha expressão. Do que Bunyan está falando? A afirmação de Jesus em João capítulo 6, versículo 37, e esta citação no centro do livro que Bunyan escreveu, que é Venha e seja bem-vindo a Jesus Cristo, tudo existe para nos acalentar com a natureza perseverante do coração de Cristo. Podemos dizer, mas eu? Ele diz, de modo nenhum lançarei fora. Pecadores caídos e ansiosos não têm limites na sua capacidade de imaginar razões para Jesus os lançar fora. Somos fábricas de novas resistências ao amor de Cristo. Mesmo quando deixamos de ter razões tangíveis para sermos lançados fora, como pecados ou falhas específicas, tendemos a reter uma vaga impressão de que com o tempo Jesus finalmente se cansará da gente e nos afastará. Bunyan nos entende. Ele conhece a nossa tendência de nos esquivarmos das certezas de Cristo. Não, espera. Dizemos cautelosamente ao nos aproximarmos de Jesus. Você não entende. Eu realmente não tenho jeito em todos os aspectos. Eu sei, Jesus responde. Você deve saber boa parte, é claro. Certamente mais do que os outros podem ver. Mas há uma maldade dentro de mim que ninguém pode ver. Eu sei de tudo, Jesus responde. Bem, sabe que não é só o meu passado. O meu presente também é assim. Jesus responde. Eu sei como é. Mas eu não sei se eu vou conseguir me livrar disso em curto prazo. Eu só vim para ajudar esse tipo de gente, responde Cristo. O fardo é tão pesado e só fica mais pesado com o tempo, a gente fala para ele. Então me deixe carregar, ele diz. Mas é demais até para mim, nós respondemos. Não para mim, ele diz. E nós respondemos. Você não entendeu. As minhas ofensas não foram contra outras pessoas, foram contra você. Então, eu sou a melhor pessoa para perdoá-los, responde Cristo. Mas quanto mais dessa feiura você descobrir em mim, mais rápido você vai querer se afastar de mim. De modo nenhum o lançarei fora, Cristo rebate. Com a ousadia que desafia as palavras, Bunyan conclui a sua lista de objeções que levantamos para ir a Jesus. Abre aspas. Esta promessa foi providenciada para responder todas as nossas objeções. E de fato ela responde. Fecha aspas. Caso encerrado. Não podemos apresentar uma razão para Jesus fechar de vez o seu coração para suas ovelhas. Não existe nenhuma razão. Todo amigo humano tem o seu limite. Se o ofendermos o suficiente, se o relacionamento for ferido o suficiente, se o trairmos o suficiente, seremos lançados fora. As cortinas se fecham. Com Cristo, pecados e fraquezas são justamente as qualificações em nosso currículo que nos permite chegar até Ele. E nada a não ser vir é necessário. Pela primeira vez na conversão e 1000 vezes mais depois, até que estejamos com Ele na morte. Talvez não sejam os nossos pecados, e sim as nossas aflições, que nos fazem questionar a perseverança do coração de Cristo.
À medida que a dor se acumula, que desce o cansaço, que os meses se passam, em algum momento a conclusão parece óbvia. Fomos lançados fora. Certamente a vida não seria assim para alguém que está encerrado no coração de um Salvador manso e humilde. Mas Jesus não diz que os que têm vida fácil, de modo nenhum serão lançados fora. Ele diz que os que vão a Ele, de modo nenhum serão lançados fora. Não é o que a vida traz para a gente, mas a quem pertencemos que determina o coração de amor que Cristo tem por nós. A única coisa necessária para gozarmos de tal amor é chegarmos a Ele. É pedir que Ele nos receba. Ele não diz, todo aquele que vem a mim, contrito o suficiente, ou todo aquele que vem a mim com esforços redobrados, ou todo aquele que vem a mim sem nenhum pecado. Ele diz, todo aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. A nossa força de vontade não faz parte da fórmula para manter a sua boa vontade. Quando Benjamin, meu filho de 2 anos, começa a entrar no suave declive da piscina, perto da nossa casa, ele instintivamente se agarra na minha mão. Ele segura firme à medida que a profundidade aumenta, mas um menino de 2 anos não segura tão firme. Na verdade, rapidamente, não é mais ele que segura em mim, mas sou eu quem o seguro. Deixado à própria força, ele certamente soltaria minha mão. Mas se eu determinar que ele não soltará a minha mão, ele estará seguro. Ele não pode me deixar nem se tentasse. Ocorre o mesmo com Cristo. Nós nos agarramos a Ele, de fato, mas nosso aperto mais firme tem a força de uma criança de 2 anos em meio às ondas turbulentas da vida. O aperto firme dele nunca falha. Salmos, capítulo 63, versículo 8, expressa os 2 lados dessa verdade. Minha alma se apega a ti, tua mão direita me sustenta. Estamos falando sobre algo mais profundo que a doutrina da segurança eterna, ou que uma vez salvo, sempre salvo. Uma doutrina gloriosa e verdadeira, às vezes chamada de perseverança dos santos. Na verdade, de forma mais profunda, estamos falando da doutrina da perseverança do coração de Cristo. Sim, cristãos nominais podem abandonar a fé, provando que nunca estiveram realmente em Cristo. Sim, uma vez que um pecador está unido a Cristo, nada pode separá-lo. Entretanto, no esqueleto dessas doutrinas, qual é o coração pulsante de Deus, que se tornou tangível em Cristo? O que realmente é mais instintivo para Ele quando os nossos pecados e sofrimentos se acumulam? O que o impede de esfriar esse amor? A resposta é o coração dele. A obra expiatória do Filho, decretada pelo Pai, é aplicada pelo Espírito. Assegura que estamos eternamente seguros. Mas um texto como João capítulo 6, versículo 37, nos assegura de que não se trata apenas de um decreto divino, mas também de um desejo divino. Esse é o grande prazer dos céus. Venha a mim, diz Cristo. Eu o abraçarei com o meu mais profundo ser e nunca o abandonarei. Já parou para pensar no que é verdade sobre você? Se você está em Cristo? Para você sair do abraço amoroso do coração de Cristo, agora ou na eternidade, o próprio Cristo teria que sair do céu e ser empurrado de volta para o túmulo. A morte e a ressurreição tornam justo para Cristo que ele nunca lance fora os seus, não importa quantas vezes eles caiam. Ele não consegue se separar dos seus, mesmo quando eles merecem ser abandonados. E você diz, mas eu faço tudo errado. Faça o seguinte, levante todas as suas objeções. Nenhuma delas ameaçará as invencíveis palavras, abre aspas,
O que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Fecha aspas. Para quem está unido a Ele, o coração de Cristo não está alugado. Ele é a sua nova casa própria. Você não é um inquilino, você é filho. O coração dele não é uma bomba relógio. O coração dele são os pastos verdejantes e as águas de refrigério da infinda segurança de sua presença e conforto. Sejam quais forem as nossas conquistas espirituais. Ele é assim.